Tem muito tempo que eu não falo de podcast aqui. Vou dar uma dica de um podcast. Esse é brand new, ok, Yo-Yo? This is a brand new podcast, unfortunately, em português. Um podcast em português. Chama Isso Está Acontecendo, um podcast lá da Globo, do G1. Já está em todas as plataformas. O Isso Está Acontecendo é um podcast vinculado ao Fantástico. Então, o primeiro episódio dele, ele foi inclusive tema do Fantástico da semana passada, foi inclusive onde eu vi, e aí eu fui ouvir. Esse podcast é feito pelo Chico Felitti, que é um jornalista. Quem é o Chico Felitti? Eu já falei dele aqui quando eu falei daquele outro podcast que é o Além do Meme. Lembra do Além do Meme? Sim. São 8 episódios falando de memes, sobre pessoas que tiveram suas vidas modificadas por conta de memes na internet. Então, tem aquele menino judeu lá do clipe da baleia. Entre outras pessoas. Tem o Carreta Furacão, tem um episódio da Carreta Furacão. Né? Então, pessoas que tiveram suas vidas modificadas por causa de memes. Isso está acontecendo. É também focado em personagens, mas são personagens... É um podcast que ele mesmo fala, na entrevista que ele deu para a Globo, é dedicado a mapear curiosidades e personagens inusitados, principalmente depois que a pandemia mudou nossas vidas. Essa primeira temporada vai ter, entre os temas, né, dessa primeira temporada, tem desde os voluntários na testagem de vacina contra a Covid, coisa que eu também queria saber, né? Como é que uma pessoa se torna voluntária? Por que ela se torna voluntária? Quem são essas pessoas? Né? O que come? Onde vive? Onde vivem, né? É fantástico, é quase Globo Repórter, né? Apesar de ser fantástico, né? Outro tema são as pessoas que vivem de venda de packs de nudes e vídeos eróticos. Porque vocês sabem que isso é um puta mercado, né? De homens e mulheres, muito mais mulheres, claro, né? Que vivem de vendas, as pessoas vendem packs de fotos e vídeos, né? Através do próprio Instagram mesmo, ou hoje tem várias plataformas, OnlyFans e por aí vai, que essas pessoas vivem disso e estão ganhando muito dinheiro. Então, esses são alguns temas. O primeiro episódio, que já está no ar, e eu ouvi, é sobre as pessoas que fizeram mutirão de votação do Big Brother Brasil. Gente, é uma loucura. Porque ele entrevista lá um casal, que na verdade não é um casal, eles foram um casal, mas agora são tipo melhores amigos, né? E eles passam 24 horas, passavam, né? O programa acabou agora. 24 horas da vida deles com o celular na mão votando. Né? Aí o Chico Felitti pergunta para eles, mas por que vocês querem? Por que vocês fazem isso? Eles não sabem explicar. Eles só sabem que aquilo é uma coisa quase que impulsiva, que é coordenado, inclusive, pelos administradores das redes sociais dos participantes do BBB, né? Mas ele descreve as cenas assim, os caras não dormem, não comem, e o mais louco ainda, eles nem assistem ao programa. Eles mal assistem ao programa. O que eu achei assim, como assim? Bizarro. É muito bizarro, né? Por quê? Você isso é bizarro. Para você manter ou tirar o seu participante favorito ou não. Agora, você nem assiste ao programa, e isso é uma coisa orquestrada pelos próprios Instagrams oficiais que fazem isso. E fazem e colocam... Mas eles recebem para isso, pelo menos? Não, ninguém recebe nada. E eles fazem, eles fazem planilhas e mandam para os administradores dos Instagrams. Então tem lá, eles falando do Instagram da Juliette, do Instagram do Gil, né? E o Chico Felitti acompanha alguns dias com eles. Aí ele vai visitar também o data center da Globo para ver direitinho como é que os votos são computados, né? Se é uma coisa séria, se não é. Então, esse foi o primeiro episódio que, enfim, foi ao ar no fim de semana passado, no auge do BBB, da última semana,
Agora, tudo que vem do Chico Felitti, eu não sei se vocês lembram, eu contei essa história aqui. O Chico Felitti é o cara que fez aquela famosa, ele ficou famoso com isso, né? Famosa reportagem do Fofão da Augusta, que era um cara... Sim! O Fofão da Augusta, que era um cara que tinha uma bochecha caída, e ele tinha um apelido de... Eu me lembro de ver o Fofão da Augusta, lá na Augusta, né? Da Augusta, em São Paulo, né? Rua Augusta, em São Paulo. E ele fez uma reportagem, é uma reportagem, assim, primorosa. Tá lá no BuzzFeed, eu até chequei. Quem quiser, digita aí, BuzzFeed Fofão da Augusta, que a matéria tá toda lá. Essa reportagem gerou um podcast sobre o Fofão da Augusta e gerou também um livro. E aí o Chico Felitti... Esse negócio do Fofão da Augusta, a história do cara era interessantíssima, né? Não, interessantíssima, o passado dele, por que ele tinha aquele rosto. Gente, vale muito a pena. Quem nunca leu, digita. Isso é legal mesmo. Lá no BuzzFeed, eu chequei, a história está toda online ainda. Lá no BuzzFeed, procure por Fofão da Augusta BuzzFeed aí no Google, vocês vão chegar lá e provavelmente vocês chegam ao livro do Chico Felitti. Mas a dica de hoje é esse novo podcast dele. Isso está acontecendo, que já está em todas as plataformas. E como é da Globo, tá lá no Globoplay também, para quem tem Globoplay, dá para assistir e ouvir, ok?